Então, gente, hoje nós vamos falar das pessoas com deficiência em época de pandemia. Então, a gente vai trabalhar com alguns tópicos, tá? O primeiro tópico que eu vou falar vai ser sobre as terapias das pessoas com deficiência, principalmente as crianças e adolescentes em época de pandemia. Então, as terapias, elas não devem ser interrompidas de forma nenhuma, porque um processo terapêutico, seja ele psicológico, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de qualquer terapia, né, de fisioterapia, todas elas têm um programa a ser cumprido. Com a criança com deficiência, se a gente interrompe esse processo, o que acontece é que a gente pode perder um trabalho que já vinha sendo realizado. Então, não é bom que esse trabalho seja interrompido. Então, se você tem condições de ir até a clínica ou o técnico ir à sua casa, é muito interessante que você continue com esse programa intensivo de terapias com seu filho ou filha, né? Porque é a partir dele que a gente vai trabalhar o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança e também o desenvolvimento de aprendizagem, né? Porque tem crianças que têm acompanhamento psicopedagógico, pedagógico em casa, com treinamentos que devem ter continuidade, sim. O programa escolar das crianças também tem que ser cumprido. Quando a criança é matriculada na escola e ela é uma criança com deficiência, principalmente as que têm deficiência intelectual, elas têm direito a receber um plano de ensino, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é o PDI. Então, nesse PDI está todo o plano de ensino para ela durante todo o ano, ok? Se a gente está em pandemia, normalmente a escola já deveria ter passado isso para a família, né? Ou então ter treinado a tutora ou a professora regente da escola para trabalhar com essa criança com deficiência esse plano de ensino, esse PDI, né? O PDI ele pode ser aplicado pela tutora, pela família, no caso de impossibilidade dessa criança fazer aula remota. Porque alguns casos, como os autistas, alguns casos de síndrome de Down, eles não conseguem ter aula remota, né? Para a criança ter uma aula remota, uma aula online, ela precisa de um processo atencional assim bem firme, né? E que não é o caso de algumas crianças com deficiência. Então esse plano tem que ser enviado para a família reproduzir em casa as atividades pedagógicas que seriam dadas na escola, né? Em muitos casos, a tutora pode ir em casa também. Vamos falar agora da parte social das crianças com deficiência, né, e dos adolescentes com deficiência durante a pandemia. A gente sabe que por muito tempo as escolas regulares, né, intitularam a inclusão das crianças como uma inclusão social, né? O que é fato. A inclusão social é muito importante, assim como a inclusão escolar, a pedagógica. Mas falando da inclusão social, durante a pandemia, a gente vê os prejuízos que podem causar às nossas crianças, né? Primeiro, que são crianças de rotina. Os autistas, as crianças com síndrome de Down e algumas outras crianças que têm lesão cerebral, elas são muito de rotina. Então, elas já tinham uma rotina na escola regular, já tinham uma rotina de estudos, uma rotina com os amigos, né? Uma rotina diária que elas estavam cumprindo ali todos os dias. Com a pandemia, tudo mudou, né? Tanto para as crianças atípicas, né? Quanto para as crianças com deficiências, foi muito difícil e está sendo muito difícil adaptar a essa nova rotina, né? Pode ocorrer regressões nas crianças com deficiência, como enurese noturna, alguns períodos de agressividade, de tristeza, mudanças de comportamento, de alimentação. Por isso é importantíssimo a gente tentar manter o mínimo que essas crianças precisam de contatos, né? Que sejam virtuais, através de lives, talvez a tutora da escola, né? Todas as terapias,
Tudo isso para a criança com deficiência é muito importante, né? Porque a criança sofre muito sem o social, tanto a criança atípica quanto a criança com deficiência. A gente sabe, inclusive, que essa nova lei aí que foi aprovada pelo governo federal pode prejudicar muito isso, porque as crianças com deficiência já estão num ritmo, né, acostumadas nas suas rotinas a escolas regulares. Os ganhos são enormes para as crianças com deficiência, porque muitas delas trabalham por imitação de comportamento, né? E tanto para as crianças atípicas também, porque elas vão exercer ali um monte de valores, né? Tão em falta na nossa sociedade hoje, como a empatia, o acolhimento, a compaixão, né? Uma sociedade contemporânea, individualista, né? Uma sociedade que precisa melhorar muitos valores nos sentidos sociais. Fica a dica.